Santo Deus e Pai, nós suplicamos que seja o Teu Santo Espírito, o autor e inspirador da Bíblia, que agora fale à nossa mente, ao nosso coração, ao mais íntimo da nossa alma, do nosso espírito, para que possamos ouvir a voz de Deus e não de homem. E que aquilo que o Senhor vai falar nesta manhã fique gravado profundamente em nossos corações. E possamos, ó Deus, entender a importância desse momento tão sublime na vida do cristão, que é o batismo. Fala-nos, ó Deus, é o que suplicamos humildemente no santo e bendito nome de Jesus, nosso Salvador, Senhor e Rei, que vive e reina para sempre. Uma pergunta que muitas vezes eu tenho ouvido no decorrer da minha vida cristã e especialmente no ministério é: por que o batismo nas águas? Por quê? E algumas pessoas chegaram até a dizer para mim: pastor, eu fui aspergido, o meu batismo não tem valor? Por que precisa ser nas águas? Para responder a essa pergunta e outras que talvez você tenha, é preciso entender que o batismo que as igrejas cristãs praticam foi instituído por Jesus Cristo. O batismo não é uma coisa que cada denominação possa escolher a forma que mais lhe convém, porque apesar de haver muitas denominações, só há um Deus. E a igreja só tem uma cabeça, Jesus Cristo. E Ele é o único Senhor da igreja. Portanto, quem é Senhor, manda. Quem manda é quem tem autoridade para dar as ordens. E esta ordem de Jesus, que determina que as igrejas batizem, nós encontramos em Mateus 28, de 18 a 20. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia, se a têm em mãos, para ver as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que batismo é uma ordem de Jesus Cristo para a igreja. E se nós queremos fazer as coisas da maneira certa, nós temos que seguir aquele que sabe e obedecer aquilo que Ele instituiu e fazer da forma como Ele manda. Mateus 28, de 18 a 20, diz a Bíblia: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pouco antes da sua ascensão ao céu, Jesus deu clara ordem aos seus discípulos, e a ordem foi ensinar a palavra de Deus, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós dizemos nas águas. Por quê? Porque a palavra batismo, infelizmente, não foi traduzida, foi transliterada em todas as línguas. Uma falha muito grande, porque a palavra batismo significa imersão, submergir, sepultar ou mergulhar nas águas. E como não foi traduzida, as pessoas usam os símbolos que mais lhe facilitam. Mas o sentido da palavra batismo é essa: é sepultar a pessoa nas águas. E essas coisas que Jesus ensinou, pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai e do Espírito Santo, deve ser feito durante todo o tempo que a igreja está na terra, e em todas as nações, para todos os povos. E são coisas, e especialmente me referindo ao batismo, que nunca ficam obsoletas ou ultrapassadas, fora de uso.
devem ser obedecidas até que Cristo volte. Na ceia nós dissemos, até que Ele venha, não é o que lemos na Bíblia? E no batismo Ele disse, até a consumação dos séculos. Então pode passar o tempo que for, Jesus estabeleceu uma forma. Nós não podemos fazer a ceia com suco de maçã, ou com Coca-Cola, né? Jesus disse que é com o sumo da uva e com o pão. E nós também não podemos fazer o batismo com um pouquinho de água na cabeça. Nós temos que fazer o batismo como Jesus ensinou. Por quê? Quando você vai ao funeral e você vai ao cemitério enterrar um ente querido, se o coveiro joga um pouquinho de areia no caixão e fala, está pronto, você está satisfeito, ou você quer que o caixão baixe a terra e cubra? Porque a gente não consegue enterrar ninguém com um pouco de areia em cima do caixão. Você também não consegue submergir num copo d'água ou numa gota d'água. Você precisa de um símbolo, uma forma que possa representar o conteúdo do Evangelho. E o batismo instituído por Jesus tem em si um resumo de todo o Evangelho, porque ele resume a mensagem na morte e sepultamento de Jesus Cristo e na ressurreição de Jesus Cristo, na identificação do crente com a morte e sepultamento de Cristo e a ressurreição para uma nova vida, e deve ser obedecido até que Cristo volte. Por isso precisa ser nas águas. O batismo nas águas é indispensável a todo cristão genuinamente convertido. Digo por que genuinamente convertido? Porque há um conceito secular que, se a pessoa nasceu numa religião cristã, ela é cristã. Vamos dizer, um cristão nominal. Mas na verdade, para ser cristão, precisa ser um seguidor praticante dos ensinos de Cristo. E isso só começa quando a pessoa entrega a vida a Jesus como Senhor, Salvador e Rei, e recebe Jesus. E quando ela recebe, ela reconhece que daqui para frente ela não é mais senhor nem senhora da sua vida. Agora tem um outro Senhor, é Jesus. E eu deixarei de fazer as coisas como me interessa, para saber como interessa a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não aquilo que por a vida toda eu tenho aprendido, mas que aprendi de homens e não da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando pregava, dizia, porque eu recebi do Senhor o que também ensinei, e o que eu recebi não foi de homem algum, mas do Senhor Jesus. E a palavra nos diz isso. Então, por um simples e inquestionável motivo, todo cristão genuinamente convertido deve descer as águas dos batismos. Sabe por quê? Simplesmente porque Jesus ordenou. Se Jesus mandou, isso é suficiente para que todo cristão que ama o Senhor, todo crente, obedeça e peça para ser batizado, assim como Jesus Cristo foi. Pois em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Então uma prova de amor para com o Senhor é obedecer. Até uma coisa que eu pensava, mas o batismo não salva. Então você só faz aquilo que serve para te salvar? Você só obedece aquilo que lhe convém? Ou você obedece aquilo que Deus manda, às vezes mesmo quando não entende? Porque nem sempre nós entendemos todas as coisas. Mas andar com Deus é andar por fé. Há muitos mistérios. O batismo pode ser entendido, mas tem tanta coisa na vida cristã que talvez você não entenda. Mas se você tem fé, você obedece porque Jesus mandou. Então, através da obediência do batismo, é que o cristão começa o seu discipulado. O próprio Senhor Jesus Cristo, vocês se lembram quando começamos a estudar o Evangelho de Marcos, há mais de um ano atrás? Nós vimos que Jesus só começou o seu ministério depois que foi batizado. Aí então ele saiu, ele começou o seu ministério. Assim também, a nossa comunhão com a igreja se inicia verdadeiramente pela identificação no batismo. Ah, mas eu posso ter comunhão sem ter batismo? Mas o batismo é como um selo. Quando você se casa, você põe uma aliança no dedo. E você diz, olha, eu pertenço para essa mulher. E mesmo que você seja um homem bonitão, quando outras olharem para você, vai ver que você tem nome.
E você pode ser a mulher mais linda do mundo, mas você põe uma aliança no dedo. E quem vê sabe que você fez uma aliança com alguém que você tem dono. Tem uma mulher, tem um homem que é o senhor daquela senhora, e uma mulher que é senhora daquele senhor. O batismo também. Quando eu desço as águas, eu estou selando com Cristo. Eu estou dizendo que daqui para frente eu selei com Deus. Eu fiz um compromisso com Deus. Que a minha vida passada acabou. A minha vida de fazer as coisas que não agradam a Deus ficou para trás. Daqui para frente eu vou fazer o que agrada a Deus. Porque o meu batismo significa morte para o mundo e o nascer para uma nova vida. Alguma coisa que muitas vezes os crentes não pensam, mas no momento quando nós fomos salvos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz isso, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Conversão não é uma coisa que homem algum possa fazer, é Deus que faz. No momento quando nós nos convertemos e somos salvos, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Se você abre a Bíblia em 1 Coríntios 12:13, está escrito: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. O apóstolo Paulo não diz alguns já fomos e outros serão. Ele diz todos nós já fomos batizados em um corpo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E a Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então todo que nasce na família de Deus já não nasce mais da carne nem do sangue, mas de Deus. E recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo batiza você na igreja, isto é, imerge você na igreja, mergulha você na igreja, introduz você no corpo de Cristo. É obra do Espírito Santo. Senão você pode ser simplesmente um acompanhante. É como aquela figura de quando veio a tempestade. A Bíblia diz que no barco estava Jesus com seus discípulos, e atrás vinham outros barquinhos. Uma coisa é você estar no barco com Jesus dentro, outra coisa é você estar acompanhando o barco que Jesus está dentro. Se os discípulos que estavam com Jesus falaram: o Senhor não te dá que morramos, imagina os outros que não tinham Jesus dentro do barco para clamar. Então, o batismo também representa, através do batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo na sua vida, no corpo de Cristo. O batismo é uma reconstituição daquilo que Cristo fez quando você se converteu, da purificação que o sangue de Cristo faz, porque a Bíblia diz que só o sangue de Cristo nos purifica do pecado. A água do batismo não purifica nem lava pecado. É água como qualquer outra. Ela não tem poder de lavar pecado. Se tivesse poder para lavar pecado, Deus já falava: faz o batismo e meu filho não precisa morrer na cruz. Jesus disse que só Ele é o caminho. Agora, o batismo é uma ordem de Jesus. E como verdadeiro discípulo de Cristo, ao descer nas águas, sem usar palavra nenhuma, o crente está dizendo: eu confesso a minha fé em Cristo. Jesus limpou a minha alma do pecado, e agora eu tenho certeza da vida eterna. É tão importante isso, porque através do batismo a pessoa está fazendo uma dramatização com elementos físicos para mostrar de forma exterior aquilo que aconteceu no seu interior. Ela está mostrando de uma forma tão bela e clara que ela foi sepultada para o pecado. Ninguém a conheça mais como aquela vida que tinha antes, porque daqui para frente ela vai seguir o Evangelho. Ela tem um Senhor, e ela não tem mais direito sobre si para fazer aquilo que lhe agrada, mas para agradar o seu Mestre e Senhor, que por ela, por ele, morreu na cruz do Calvário. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, mas ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Ele nunca enganou ninguém. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, estarei convosco. Então Jesus, ele deixa bem claro que segui-lo não é alguma coisa simples. Aquele que procura agradar pai, mãe, irmão, amigo, e não a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Aquele que procura agradar o pastor ou a igreja e não a Jesus, não é digno de Jesus. Por isso, quando eu conversei com as senhoras ali,
E os diáconos estavam junto orando, irmã Gloriana, irmã Noemi, irmã Débora, vocês são testemunhas. Eu disse, depois de tantos anos, o seu batismo não é uma conquista do ministério do pastor Gondim, não é uma vitória do meu ministério, mas é uma conquista das irmãs com Deus, uma vitória das senhoras com Deus. Tiveram a coragem e a disposição de, pela fé, obedecer o seu Senhor. Muitos outros falaram. Se não fosse eu que as batizasse, Deus usaria outro. Mas quem poderia convencê-las? Só o Espírito Santo. Por mais que a gente fale, homem nenhum tem poder de fazer essa obra, só o Espírito Santo. E quando as irmãs obedeceram, pode estar em paz. Não foi o pastor Gondim que conversou com as irmãs no parque, ou porque o pastor tem falado, mas porque o Espírito Santo falou. Porque o pastor fala muito. E eu vejo muita gente que acha bonito, até cumprimenta o pastor na porta, mas quando eu olho para a vida, às vezes eu vejo que não tem diferença nenhuma aquilo que eu falei. Então, se a pessoa, quando o Espírito fala, endurece o entendimento, a Bíblia diz que um dia será quebrantado sem que haja cura. Por isso a pessoa tem que compreender, Deus está usando o pastor, mas essa palavra santa é de Deus. Ele é só um instrumento, então eu não vou obedecer a ele, eu obedeço a Bíblia. Por isso você também não pode obedecer a si mesmo. Uma coisa que a irmã citou foi Provérbios, porque lá no quarto ela disse assim, no meu coração eu estou em paz, eu fui batizado por aspersão e para mim está bom. Aí eu disse, irmã, a Bíblia diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, que há caminhos que para nós parecem direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. E ela foi embora para casa com a cara meio fechada comigo. A minha esposa falou, você não devia ter falado nessas coisas. Bem, eu falei, não fui eu que falei, foi a irmã Ana que perguntou, eu só estava respondendo. E eu respondi ali da melhor maneira que eu podia, sem procurar ofender, mas às vezes a gente quando depara com a palavra de Deus, choca, e às vezes a gente sai triste. Mas a Bíblia diz que é melhor a tristeza segundo Deus do que a tristeza segundo o pecado. E Deus, pelo Espírito Santo, causou essa tristeza para que as irmãs soubessem, não é pastor nenhum, é Jesus, é Ele que eu vou obedecer. Sabe, minhas irmãs, eu estou muito feliz de participar desse momento na vida das senhoras, porque 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode dizer, mas faz tantos anos que eu já sou crente, até agora eu tenho resistido. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está lá em Hebreus 3,15. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Como eu costumo dizer, ele disse ali, nestas águas há lugar para muita gente ainda. Se precisar, a gente enche de novo. Mas gente convertida. Porque o batismo não salva, mas é para os salvos. É um privilégio que só os salvos têm. Mas é um compromisso muito sério. Porque a Bíblia diz, quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumprir. Porque é melhor que não votes do que votes e não pagues. Porque Deus não tomará por inocente aquele que assim o fizer. Então, quando a pessoa desce as águas do batismo, ela está dizendo, virei as costas para o mundo. Vou fazer o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Olhar para Cristo, o autor e aperfeiçoador da minha fé. Eu vou ver o que Cristo ensinou na Bíblia, é a Cristo que eu vou seguir. E se a minha igreja deixar de seguir a Bíblia, eu deixo a minha igreja, mas eu vou continuar com a Bíblia. Você não deve procurar a igreja que está mais perto da sua casa. Você deve procurar a igreja que está mais perto da Bíblia. Aqui segue a Bíblia. Muita gente diz, eu estou nessa igreja porque é mais perto da minha casa. E está mais perto de Deus? Você tem que conhecer a Escritura. O Senhor Jesus diz, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e nelas vocês cuidam ter a vida eterna, através da Escritura. E eu quero que os irmãos saibam que, assim como Deus tocou no coração dessas duas irmãs, pode ser que Deus esteja tocando no seu também. E se você está sendo tocado, ou está sendo tocado, obedeça. Não há maior privilégio do que ser tocado por Deus.
Se Deus está tocando o seu coração é porque Ele a ama, porque Ele o ama. E Ele quer o melhor para você. Portanto, não desobedeça. Obedeça ao Senhor. Se ainda não entregou a vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Porque quem salva o pecador não é a Igreja Batista, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a Igreja Metodista, não é a igreja nenhuma. Quem salva o pecador é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Por isso, você precisa entregar sua vida a Jesus. E a minha missão é ensinar a Bíblia e dizer: Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador e Rei, porque Ele é exclusivista. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sejamos sábios e entendamos, não tem forma de ir a Deus e agradar a Deus se não fazer o que Jesus Cristo ensina. E você nunca será um cristão completo se você não for cedendo a Deus as áreas da sua vida que você, pelo Espírito Santo, sabe não agrada a Deus. Porque ainda que ninguém veja, Deus vê. Ainda que você diz: não, mas está bom assim. Se a Bíblia diz diferente, não está bom assim nem assado. Tem que ser como Deus quer. E você vai ver o refrigério, a paz que inunda o coração quando você se rende ao Senhor. Você entrega a sua vida a Jesus, enche uma paz no teu coração e você percebe que daqui para frente os seus pecados foram perdoados. Porque a Bíblia diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E uma vez tendo sido remido pelo sangue de Jesus, aí você pede o batismo. Por que pede o batismo? Porque você quer confirmar diante de todos que as mudanças que acontecerão na sua vida daqui para frente, não é porque você ficou mais bonzinho ou mais boazinho, não é porque a religião que você abraçou mudou sua vida, mas porque você teve um encontro com Jesus. Um encontro em Jesus mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de viver. Porque Paulo disse: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, a igreja, diz Paulo, temos a mente de Cristo. Se você recebe isso, não tarde em obedecer, porque você só será um crente abençoado e feliz, e Deus estará feliz com você, se você fizer aquilo que Ele manda. Se fizermos da nossa maneira, nós continuamos dizendo: eu continuo Senhor da minha vida. Eu só sou servo de Cristo quando eu obedeço o que Cristo manda. Enquanto eu, seja no batismo ou em qualquer outra área, enquanto eu continuo vivendo conforme me agrada e não conforme agrada a Deus, eu posso até dizer: eu sou um cristão, mas Jesus diz que é pelos frutos que vos conhecereis. É pelo que você produz na sua vida que revela quem você é. É pela obediência, como diz em João 14,15: se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Minha oração é que esse testemunho de duas senhoras, elas falam assim: mas eu fui batizada quando tinha 17 anos, era jovenzinha, era mais fácil. Agora nessa idade, descer na água, e olha que ponto estava um pouco frio. Puseram água quente, mas estava um pouco frio, né, irmãs? Um pouco, estava bom. Estava melhor que o outro batismo, eu acho. Estava um pouco frio. Agora é verão, a água não estava tão fria, mas mesmo assim. Só que eu falei: irmãs, está um pouco fria. Ela falou: pastor, é para Jesus. Nós vamos entrar nas águas com alegria. É para Jesus. Não importa qual idade você tenha, importa que você se renda ao Salvador. Porque lá no céu só tem um Senhor, Jesus Cristo. E na sua vida aqui só pode ter um, Jesus Cristo. E o manual para a sua vida só pode ser um: a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando aos seus corações, e os irmãos e irmãs que porventura ainda não foram batizados possam pedir o seu batismo em obediência ao Senhor, e aqueles que ainda não receberam Cristo como Salvador possam recebê-lo, porque só em Cristo há salvação, só em Cristo há vida eterna. Eu gostaria nesse momento convidar o irmão Eugênio e o irmão Norberto para chegarem à frente e ficarem ao lado das suas esposas.
chegar aqui na frente, por favor. Aí, Alessandra, já está na câmera, é isso mesmo. E eu vou convidar para entregar a irmã Urânia, a sua irmã Marta. Marta é irmã duas vezes, irmã de sangue e irmã no sangue de Cristo, não é? Porque é remida pelo sangue de Jesus. Quando eu falei com as irmãs, quem eu convido para entregar o certificado? A irmã Urânia falou, minha irmã Marta, eu quero fazer uma surpresa. Porque ela disse, um dia a Marta falou, me faça uma surpresa. E ela separou a surpresa. Aqui dá a data de quando a irmã foi batizada, na igreja onde foi, pelo ministro que batizou, e atrás do certificado tem o pacto de fé das igrejas batistas, para que as irmãs possam ver que é um pacto baseado exclusivamente na Bíblia. Uma Marta. E a irmã Elisa pediu que a sua filha Jéssica entregasse o certificado. Essa salva de palmas é para o Jesus, Senhor das senhoras que aqui estão. Gostaria de convidar a igreja para ficar em pé. E como o corpo de Cristo, mais uma vez, estenderem as mãos abençoando essas senhoras. Que esse pacto que elas fizeram com Jesus, o Espírito Santo de Deus as capacite para viver cada dia mais intimamente com Deus. Que suas vidas nunca sejam pedra de tropeço para ninguém. Que nunca ninguém diga, olha, foi batizada, mas vive. Não. Está vivendo como a Bíblia ensina. Não é perfeita, porque só há um perfeito, Jesus Cristo. Mas dentro do nosso limite, Paulo diz que devemos ser perfeitos em tudo que fazemos para Deus. E nossa oração, irmãs, e eu vou pedir que os seus esposos que estão do lado, como diáconos, também estendam as mãos sobre ela, a filha, a irmã. Nossa oração é que a unção do Espírito Santo, que tem estado com as irmãs, seja uma porção dobrada no seu caminhar com Jesus daqui para frente. Porque a obediência é o que o Senhor quer. O Senhor diz, eu não quero sacrifício, mas que obedeça a minha palavra. E aqui está você. Santo Deus, nós sabemos que sacrifício não agrada ao Senhor, porque nenhum sacrifício pode se comparar ao sacrifício do Cordeiro que foi feito na cruz do Calvário, em nosso lugar. Não há nenhuma obra humana que se compare à obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário, ressuscitando depois o seu Filho, que foi ao céu nos preparar lugar. Mas como diz o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Por isso nós sabemos que estas duas irmãs, irmã Elisa e irmã Urânia, necessitarão ainda mais agora da porção dobrada, a unção do teu Espírito, para que andem não segundo a natureza humana, mas segundo Deus. Para que o Espírito Santo esteja a conduzir o seu pensar, o seu falar, o seu agir, o seu sentir, os seus passos. Para que possam ver na vida delas, ó Deus, que as coisas velhas já passaram. Cada dia o Senhor está fazendo coisa nova. E que as nossas mãos, Senhor, sejam o símbolo das tuas santas mãos. E que a tua igreja, aqui estendendo as mãos, esteja também assumindo o compromisso de estar orando por elas, encorajando-as,
e ajudando-as para que o nosso viver como família em Cristo seja um viver de paz, de alegria, de amor, de unção, inspirando sempre uns aos outros com estas palavras. É no nome de Jesus que nós suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar e estaremos encerrando o